Vamos lá, gente. Vamos contar a nossa a nossa história de hoje. Bom, a história de hoje começa com a necessidade que nós temos de percepção do mundo espiritual. Então, esse é o primeiro passo. Na Bíblia Sagrada, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 12, fala sobre os dons do Espírito, tá? São 9 dons. Um deles é discernimento de espíritos. Então, quando você é um libertador, você tem que buscar discernimento de espíritos para você poder entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E eu, desde que eu me converti, desde que eu saí do satanismo e entreguei minha vida a Cristo, mesmo antes, quando eu estava ali indo para o seminário, estudando para ser pastor ainda, desde cedo eu sempre orei a Deus pedindo o discernimento de espíritos, porque eu sabia que era crucial para minha segurança espiritual, saber, né, o que é o mundo espiritual e o que não é, o que é fingimento, o que é transtorno. Tanto é que depois que eu me formei bacharel em teologia, fiz pós-graduação, fiz mestrado em bibliologia, fiz doutorado em teologia, tenho pós-doutorado. Depois disso tudo, dentro da área da teologia, eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência e comportamento, lá pelo programa da PUC, né, do Rio Grande do Sul, uma pós-graduação, para entender como funciona o cérebro, como funciona o comportamento humano pelos olhos da ciência. Porque eu sabia que tinha algumas coisas que era doença mental, que era transtorno psiquiátrico, mas eu não tinha autoridade científica para dizer, não, isso aqui é um transtorno mental, porque o cérebro funciona assim, assado. Eu não tinha. Então eu falava para os irmãos, isso aqui não é demônio, isso aqui é loucura. Eu falava loucura. Aí o irmão falava, mas como é que você sabe? Você não é cientista, você não é médico, você não é nada. Então eu resolvi estudar, aí eu fiz 2 pós. A primeira foi essa, Neurociência e Comportamento na PUC do Rio Grande do Sul, e a segunda eu fiz Neurobiologia dos Transtornos Psiquiátricos para um programa de extensão online da Universidade do Texas. E aí, então, aprendi bastante sobre doença mental, transtorno psiquiátrico, etc. E aí eu sei identificar quando é um transtorno, quando é só a pessoa que está fingindo. Porque, ó, imagina, a pessoa pode ser louca, tem um transtorno mental, a pessoa pode ser normal, mas está fingindo, e a pessoa pode estar de fato endemoniada. Então, eu versei nessas áreas todas. Há muitos anos atrás, quando a gente tinha a Igreja Unção e Poder no Paraná, ela ainda está lá, fez 20 anos esse final de semana, quando eu era pastor da igreja, eu fui convidado para pregar numa igrejinha no interior de Santa Catarina. Não é essa a história de hoje, eu só estou contando como começou esse negócio da percepção. Aí eu fui lá, levei a banda da igreja pra gente tocar, um culto muito bacana, e era um culto de libertação, tá? Então o pastor fazia, na sexta-feira, um cultão de libertação, enchia de gente lá, ele dava um copinho de água, esses copinhos de chá, pequenininho, com uma água orada lá, abençoada, ungida, sei lá, para as pessoas tomarem, e aí as pessoas que tinham demônio manifestavam o demônio tomando aquela água. Eu já achei estranha a proposta desse pastor, falei, esquisito, mas cada qual tem o seu jeito de agir, cada qual tem o seu, né, a sua forma de funcionamento, então eu não fiz nada. Mas a gente fez o louvor e tal, daí eu preguei, e daí veio a campanha, e a campanha era ele que fazia. Aí ele começou a dar aquela água pro povo tomar e tal, e aí começou a cair um povo endemoniado, eu fiquei num canto assim só olhando. Aí ele foi expulsar demônio de um, de outro. De repente, ele agarrou uma menina assim e ficou, e a menina, o demônio não saía da menina. E eu só olhando de longe assim, eu fiquei pensando, isso não é demônio coisa nenhuma. Isso não é demônio, não. Aí ele falou assim, ó, irmãos, essa menina que tá cheia de demônios, são demônios terríveis, ele falava. Demônios terríveis. Esse demônio não sai, não é qualquer um que tira. Mas graças a Deus que hoje está aqui conosco o Carlos Ribas. O Carlos Ribas foi satanista, foi capetólogo, ele falava uns nomes assim, foi capirotólogo, escapetólogo, diabólogo. E ele vai tirar o demônio dessa menina. Aí falou, vem aqui, pastor. Eu fui assim meio... isso aí já faz o quê? O Mateus tem 20 anos? Deve fazer uns 18 anos, pelo menos, sei lá. Eu fui meio assim, né? Ele largou a menina, assim, a menina rosnando. Aí eu peguei e falei pra ela assim, o que você tá fazendo aqui?
Não, peguei ela pelo braço e sentei ela no chão e falei, pode parar. Pode parar de bagunça. Que eu sei que não é demônio coisa nenhuma. Olha no meu olho. Ela me olhou assustada. Eu falei, pode parar de fingir. Eu conheço demônio e você não tem demônio coisa nenhuma. Você tá fingindo. Pode parar. Aí a garota ficou assim, ela olhava pro pastor, olhava pra mim assim, ó. E o pastor só baixou a cabeça e botou a mão na cara assim. E ela olhava pro pastor, olhava pra mim. Daí eu falei, qual que é o teu nome? Daí ela falou lá o nome. Qual que é o nome? Marisete, sei lá. Eu falei, você mora onde? Ah, eu moro na rua aqui de baixo. O que você veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui toda sexta-feira aqui e tal. Ele que me chama, apontou pro pastor. Eu falei, vai pra tua casa, vai embora. Levantei a menina, ela saiu andando pela igreja, eu olhei pra igreja e falei, pronto, irmão, você tá liberto. Voltei. Então, isso já me consome há muito tempo, esse negócio de falso endemoniado. Bom, passaram-se os anos, eu tava em São Paulo e eu tava pregando numa igreja, num congresso, uma conferência de batalha espiritual, uma conferência bem grande. E tinham alguns outros pregadores que ficaram à noite para me ver pregar. Então tiveram pregadores que pregaram de manhã, pregadores que pregaram à tarde, e aí eu preguei à noite. Eu era o único pregador à noite. Aí alguns pregadores ficaram à noite para me ver pregar, porque já tinham ouvido falar de mim e falaram, pô, a gente tá aqui e tal, vamos ver o Carlos Ribas pregar. Aí me ouviram pregar, se apresentaram, a gente se conheceu, todo mundo, né, fizemos aquela amizade de bastidores ali, né? E aí eu fui pregar, preguei a palavra de Deus e tal. E na hora da oração, orei com umas pessoas e tal. E aconteceram algumas libertações, e aconteceram algumas coisas, assim, diferentes, que um outro dia eu conto pra vocês, não é esse o foco hoje. Aí teve um desses pregadores que ele era meio famosinho, assim, tá? Só que ele é famosinho porque ele é tipo um pregador pregador assim, da Universal, sabe? Ele levava cruz ungida, levava terra de Israel, pedrinha do Rio Jordão e tal. Essa parada campanha, assim, né? Eu não tô criticando, irmãos. Acho legal e tal, mas não faço, mas tá bom, não tem problema. Aí, ele era nessa vibe, assim, a vibe dele era essa. E ele tinha uma igreja, ele era pastor de uma igreja no interior do estado, tá? Imagina aí, sei lá, qualquer estado aí do Brasil, era no interior do estado. E aí ele me viu pregar e ele falou assim, rapaz, eu tenho um culto lá na sexta-feira que, meu, bomba. É o culto mais cheio da cidade. Culto de libertação. Cai gente demoniada, coisa de louco. Você não quer ir pregar lá no meu culto de libertação? Eu falei, vou. Qual que é o teu plano? Ele falou assim, vamos fechar 7 semanas. 7 sextas-feiras. Fazer uma campanha. 7 sextas-feiras do poder de Deus, da libertação e da cura divina. Eu falei, nossa, forte demais. Como é que vai ser? Ele falou, eu vou fechar com esse pastor dessa igreja aqui, que é da capital, para você vir pregar aqui nas quintas ou nos sábados, eu não lembro. E ele falou, e aí você vem de avião, eu te busco no aeroporto, te levo pra minha igreja, ou alguém buscava, não lembro, e você prega sexta-feira lá. Você volta pra capital, prega no sábado aqui, e no domingo você volta embora pregar na sua igreja. Falei, fechou, perfeito. Imagina, agenda boa, 7 finais de semana, quase 2 meses. Sexta e sábado. Meu Deus do céu, esse é o sonho de todo pregador. Você fecha lá 7 sextas-feiras numa igreja, 7 sábados na outra igreja. Meu Deus, um sonho. Aí ele pegou e falou assim, e eu vou te dar uma oferta pra você pregar lá. Eu falei, poxa, irmão, obrigado. Vou te dar uma oferta de X reais. Um valor, assim, tipo, muito bom. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Eu, novinho ainda, né? Não era agora, faz o quê? Foi bem antes da pandemia. A pandemia foi em 2019, 2020. Já estamos em 2024, são 4 anos. Bota uns 8 anos atrás aí, 8 anos atrás. Fechou, vamos fazer. Beleza. Aí ele anunciou na cidade toda, carro de som, aquele negócio todo, que eu ia estar lá e que seriam 7 semanas da libertação e do poder de Deus. Lá vou eu, na primeira sexta-feira, pego o aviãozinho e tal, chego na capital daquele estado. Alguém me busca no aeroporto, não lembro se era ele, quem que era. Não lembro bem como é que foi a logística. E aí, fui na igreja. A igreja dele era uma igreja média, não era uma igreja muito grande, mas tinha
um mezanino. Então lotava de gente a igreja, a nave da igreja lotava, e lotava o mezanino, e naquele dia ficou gente para fora. Eles colocaram cadeiras nos corredores do mezanino, da galeria, né? Cadeiras na lateral, lotou a igreja, lotado a igreja, e louvor, dança, cultaço, assim, lotou. Beleza. Aí eu fui, preguei uma palavra boa, palavra bíblica, né? De cura, de libertação, uma palavra boa. E daí na hora, chamei o povo, aí orei, fiz uma oração primeiro, meu modo de agir assim, quando eu vou fazer um culto assim, fiz uma oração, né? Bem forte no mundo espiritual, aquela oração bem densa. E aí, depois que eu fiz essa oração, eu chamei o povo pra frente. E fiz uma segunda oração. Quando eu fiz essa segunda oração, caiu assim, sei lá, umas 20 pessoas endemoniadas, pelo menos. Umas 20 endemoniadas. Caiu umas 20 endemoniadas. Caíram endemoniadas. Aí eu peguei e falei assim, deixa todo mundo no chão. Não precisa ficar nenhum obreiro. Não, peraí, eu tô tentando lembrar. Foi diferente, ó. Na hora do louvor, uma mulher endemoniou. Na hora do louvor. Aí os obreiros agarraram ela e começaram a tentar expulsar o demônio. E eu ali vi que tava estranho, assim. Fui lá ajudar eles, né? Orei assim, falei no ouvido da pessoa, sai em nome de Jesus. A pessoa caiu ali, os obreiros seguraram ela. Beleza. Eu já vi que tava um ambiente. Aí na hora da oração que eu orei, caiu umas 20 pessoas endemoniadas. 20. E os obreiros já foram tudo pra cima dos 20 pra expulsar os demônios. Eu falei, gente, só um pouquinho. Pera só um pouquinho. Deixa todo mundo no chão. Não precisa ninguém orar com ninguém. Igreja, fica só em espírito de oração. Eu tava sentindo um negócio estranho, assim, sabe? Não tava. Aí eu desci. Fui na primeira pessoa. Olhei pra primeira pessoa, assim. Você não tá endemoniado coisa nenhuma. E o cara... Falei, não. Tu não tá endemoniado, não. Você tá fingindo. Pode parar. Segurei o braço dele, se chacoalhei. Ele me olhou assim. Você tá fingindo, irmão. Pode parar. Levanta. Pode levantar. O cara levantou assim. Vai, senta. Sai daqui. Tá fingindo. Quando eu falei isso pro primeiro, os outros 19 já me olharam. Aí, fui no segundo. Você também. Você não tá endemoniado, não. Pode levantar. Você não tá endemoniado. E aí, a pessoa levantou de cabeça baixa, saiu. E eu falei, igreja, eu conheço demônio de verdade. Talvez vocês vivem um modelo de possessão demoníaca que é mais parecido com filme do que com a vida real. Eu conheço possessão demoníaca. Isso aqui não é possessão demoníaca. Quer ver? Fui no terceiro. Tava fingindo também. Fui na quarta pessoa. Tava fingindo também. Fui na quinta pessoa. Tava fingindo também. Fui na sexta pessoa. Dos 20, quando eu cheguei lá na 15ª, 16ª pessoa, manifestou o demônio de verdade. E aí os obreiros seguraram. Aí eu tive que expulsar o demônio com uma frase. Sai em nome de Jesus. O demônio, sai em nome de Jesus. O demônio saiu. Acabou. E os outros, todos fingindo. Dos 20, não era 20, talvez fosse 18, fosse 22. Chuta aí 20. Tinha 19 fingindo que estavam endemoniados. O que eu fiz? Eu entendi que era uma obra de libertação. Não é? Então eu subi no altar, fiz a igreja sentar e liberei uma palavra sobre a igreja. Ensinei a igreja. Falei, gente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. O que está acontecendo é isso. Muita gente emotiva, não sei o quê. Fui falando e tal. Expliquei para a igreja. Falei, o que acontece no cinema? Né? O que acontece no cinema? No cinema, a pessoa comprou uma casa. Aí a casa tá mal assombrada. Começa fantasma andar na casa, começa coisa acontecer. Aí a pessoa fala assim, eu vou ter que sair dessa casa porque o demônio tá dentro dessa casa. E o demônio não gosta de mim, o demônio tá me procurando e tal.
No cinema é assim. Na vida real não é assim. Na vida real, para que um demônio possa tocar em você, ele tem que ter uma legalidade, tem que ter um direito de fazer isso. Por isso que tem muito ímpio que está em pecado, e esse pecado vai levar ele para o inferno, ele está distante de Jesus, ele não conhece a Deus, vai para o inferno por causa disso, mas ele não gerou legalidades suficientes para um demônio possuí-lo. Essa é a resposta para você orar por pessoas na igreja e elas não caírem endemoniadas. E são ímpios, não todos, né? Vamos supor, um culto de visitantes, tem lá 50 visitantes. Você ora com os 50 visitantes, os 50 caem endemoniados? Não, às vezes nenhum. Por quê? Porque eles estão sem salvação ainda, vamos orar para que eles se convertam, mas eles não têm dado legalidade suficiente para o demônio possuí-los. Então a possessão demoníaca é muito difícil de acontecer. O demônio tem um gasto energético muito grande, falando assim numa linguagem, né, simples de entender. O demônio tem que trabalhar muito. É tão grande o gasto que lá em Mateus 12:43 diz que quando o demônio é expulso de uma pessoa, ele vai para um lugar árido, procurando repouso. Por que ele vai procurar repouso? Porque ele gastou tanta força, tanta energia para conseguir possuir uma pessoa que quando ele é expulso, ele só quer descansar, só quer repousar. Ele não aguenta mais o gasto que ele teve de energia para poder estar dentro daquela pessoa. Então não é tão simples ficar possuído pelo demônio. Graças a Deus. Não é tão fácil. Aí você vai numa igreja que tem 20 crentes endemoniados, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí eu expliquei isso para a igreja. Falei, irmãos, se entra um crente num lugar amaldiçoado e o crente não sabe, né, que aquele lugar é amaldiçoado, então automaticamente ele não deu legalidade. Agora, se é uma reunião de bruxos, é uma reunião espírita e o crente sabe e vai lá conscientemente, vai naquela balela, aquela história, eu vou lá para evangelizar o meu amigo. Ninguém evangeliza o amigo no inferno. Aí ele abriu uma legalidade, mas de repente ele foi numa loja, que aquela loja é consagrada a um demônio específico, ele não sabe, e aqueles demônios todos estão ali, e o crente entrou, o crente leva luz nas trevas, ele atrapalha os negócios daquele demônio. E não é o contrário. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, está lá em 1 João capítulo 4, verso 4. Então, eu expliquei isso para a igreja, eu usei a experiência de 19 falsos endemoniados para ensinar a igreja. Entendeu? E aí, ainda falei para os irmãos, falei, olha irmãos, no filme, né, no filme, a assombração pega qualquer um, entrou na casa lá, a pessoa tem que sair da casa, tipo um poltergeist e tal. Na vida real é diferente. Na vida real, o diabo tem que ter uma legalidade, e se ele tiver uma legalidade, ele tem que despender energia para poder possuir a pessoa. Quanto mais um crente, não é? Então é muito difícil. Então, ok, orei ali encerrando o culto, fui pro hotel com a missão cumprida, com aquela sensação de dever cumprido, super feliz. Vários irmãos vieram depois do culto me agradecer, me abraçar, me fazer perguntas. Fui pro hotel, no outro dia o pastor chegou à noite, o pastor da igreja estava pregando lá, na outra igreja chegou à noite, de manhã cedo ele me buscou no hotel para nós tomarmos um café juntos. E ele falou, foi forte ontem, né, varão? Eu senti que já teve um ar, sim, de animosidade. Falei, irmão, foi bênção, tal. Pois é, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso, mas aproveitei, ensinei a igreja e tal. Até porque, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Igreja de libertação, que o pastor é libertador, que todo culto, ou todo domingo, ou toda sexta-feira, tem gente endemoniada manifestando, é porque é uma fraude. Não é a igreja de libertador. Porque o diabo é um ser muito esperto, muito inteligente. Se ele sabe que naquela igreja tem um homem de Deus que liberta mesmo, que pelo poder do nome de Jesus, atenção, não é o homem de Deus que liberta. O homem de Deus, imbuído do poder que está no nome de Jesus e dando ordens em nome de Jesus, ele consegue expulsar os demônios pelo poder do nome de Jesus? Você acha que o demônio vai mandar a pessoa endemoniada lá? Não vai. Vai amarrar o cara em casa, o cara vai para outro lugar, vai ficar bêbado, não vai conseguir sair da cama. Não vai. O diabo não brinca de ser diabo. Não vai. Então essas igrejas de pseudo-libertadores, que todo culto de libertação tá cheio de gente caindo endemoniado, ou essas pessoas estão fingindo, ou o libertador não é libertador, ou tá todo mundo louco. Tá? Então, beleza. No sábado de manhã, ele me levou lá para a capital daquele estado,
Eu já fiquei lá no outro hotel. À noite preguei na igreja do meu amigo lá da capital. Domingo foi muito gostoso, tal. Domingo de manhã eu peguei o voo, fui para casa. Beleza. Quarta-feira do meio da semana chegou a outra passagem pro segundo dia da campanha. Lembra? A campanha 7 dias, 7 sextas-feiras. Lá vou eu, sexta-feira pego o meu avião. Meu avião, né? Não tenho avião. Peguei o avião, cheguei lá na capital, um obreiro me buscou, me levou lá pro hotel na cidade do interior. À noite, a igreja tava super lotada. Gente, eu não sei se a notícia espalhou. Eu não sei o que aconteceu. Ó, tava lotada na primeira sexta-feira, mas na segunda tinha gente pra fora, não tinha onde andar na igreja, tinha gente sentado na escada, o altar tinha uma escadaria, tinha gente sentado na escadaria do altar, tinha gente sentado em cima do altar, tinha gente, não tinha lugar pra chamar as pessoas pra frente, não tinha aquele espaço entre as cadeiras e o púlpito, tava lotado de gente, não tinha, ó, imagine assim, que se coubesse na igreja 500 pessoas, tinha 1000, tinha o dobro de gente, tava muito lotado, porque a cidade ficou sabendo ali do negócio, tipo, né? Oh, teve um pregador aí que falou que os caras estavam fingindo. Vamos lá ver esse pregador. Preguei uma palavra boa, irmãos. Meu Deus, preguei uma palavra boa. Aí preguei e tal. Não, teve louvor, aquele negócio todo. Preguei uma palavra boa. Fiz a minha oração de libertação, de quebra de maldição, de cura. Fui orando. Aí daí falei assim, olha, igual fiz na sexta passada. Alguém aí sentiu um mal-estar enquanto estava orando, não sei o quê? Eu quero orar por você agora. Não tem como você vir para frente. Então, levanta a mão quem sentiu um mal-estar que eu quero orar por você agora. Sabe quantos levantaram a mão? Zero levantaram a mão. Por quê? Porque eu libertei a igreja inteira? Não, porque o medo dos caras levantarem a mão. E eles estavam acostumados a cair endemoniados. Estavam acostumados. E se eles fizessem naquele dia, eu ia chegar até eles e ia dizer, tá fingindo. Ou tá endemoniado de verdade, eu ia expulsar o demônio pelo poder do nome de Jesus e ele seria liberto, em nome de Jesus. Mas nenhum teve coragem de levantar a mão. Falei, o que é isso, gente? Pô, sexta passada tinha uns 20 endemoniados aqui. Cadê os endemoniados da casa? Onde é que estão? Zero. Nenhum. Terminou o culto, amém. Fui de manhã cedo, o pastor veio tomar café comigo. No sábado de manhã, me levando pra capital, pra me deixar lá no outro hotel pra eu pregar na outra igreja à noite. Ele falou, ó, mano... eu já até... Porque ele tinha combinado o quê? Ele pagava minha passagem de vinda e a igreja que eu pregava no sábado pagava minha passagem de volta. Então eles dividiram as despesas. Aí na volta já tava tudo articulado. Ele falou assim, ó, mano, não precisa vir mais não, tá? Eu, como assim, cara? Você marcou 7 semanas, como é que não precisa mais vir? Não, eu já até falei com o pastor aqui da capital, que ele que paga a passagem de volta, ele também só vai pagar essa agora, daí ele não vai querer mais também. Não precisa mais vir não, tá? Tá bom já, o teu trabalho já foi feito, tá bom, não precisa mais vir não. Ele cancelou a agenda de 7 sextas-feiras. Na segunda sexta-feira ele cancelou. Ah, que triste. Por que ele cancelou? É a minha pergunta. Porque eu fiz mal para os negócios dele. Eu mostrei para aquela igreja local e para a cidade que ele era um charlatão. Que ele enganava as pessoas. Que ele pegava a gente fingindo que estava endemoniada e ele fazia o circo, ele ia junto. Olha o demônio. Aí ele revelava, o demônio tá nela, porque é um ódio, uma raiva, o demônio tá nele porque fizeram um trabalho. E ele fazia um circo misturado com profecia, com revelação, com campanha. Daí ele fazia a campanha do não sei o que, da cruz ungida, da pedrinha lá do Rio Jordão. E ele ganhava muito dinheiro com isso. Ele atraía um movimento na igreja. Quando foi um libertador de verdade e mostrou o que estava acontecendo, eu fiz mal pro negócio dele. E ele já cortou a minha agenda, meu contrato de agenda na segunda
na segunda semana. Perdi 5 semanas de agenda. Meu Deus do céu, que tristeza. Ô, Jesus. 5 semanas que eu perdi. Aí o meu amigo da capital, ele queria que eu ficasse indo nos sábados, mas ele falou, cara, vai ficar pesado pra mim ficar pagando tua passagem de volta e tal. Eu falei, não, eu entendo, tá tranquilo. Eu sei que foi o outro que articulou essa agenda e ele deu pra trás, então tá tudo certo, fique em paz. Eu ainda fui mais um sábado lá nesse meu amigo, no outro sábado, porque eu não me lembro se ele tinha proposto à igreja pelo menos 3 sábados, uma coisa assim, não sei. Eu sei que ainda fui no outro sábado. Mas essa é uma história que eu conto sempre, eu guardo ela no coração, porque demonstra bem o caráter de algumas igrejas que têm culto de libertação. E isso vai servir para você aqui na internet como uma lição. Se a tua igreja tem culto de libertação, tipo toda sexta-feira, igual era aquela igreja, e sempre tem gente endemoniada, e sempre tem os mesmos caindo endemoniado, tem alguma coisa errada. Primeiro porque Jesus disse que se o cara está endemoniado e sai o demônio dele, quando volta 7 piores, e o estado da pessoa fica 7 vezes pior que o da primeira vez. Então imagina, se ele estava endemoniado e precisava de 2 pessoas para segurá-lo, aí ele foi liberto. Agora ele ficou endemoniado de novo, então precisa de quantos? 14 pessoas para segurá-lo. 7 vezes 2, né? 14 pessoas, tá entendendo? E não é o que acontece, é sempre o mesmo processo, a pessoa fica endemoniada de novo, então é assim, entendeu? Bom, espero que essa história tenha sido bênção na tua vida. Espero que você tenha aprendido algo com esse testemunho de libertação e de batalha espiritual, de que nem tudo o que reluz é ouro, ok?